Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e todos os dias eu compartilho uma escritura que é da designação do Vem Segue. Essa semana nós estamos estudando a família Proclamação ao Mundo. E hoje eu vou compartilhar com vocês a parte que fala sobre as calamidades que cairão sobre as nações e pessoas que violam os mandamentos de Deus, causando assim a desintegração das famílias, tá bom? Essa parte aqui na Proclamação à Família diz o seguinte: advertimos que as pessoas que violam os convênios da castidade, que maltratam o cônjuge ou os filhos, ou que deixam de cumprir suas responsabilidades familiares, deverão um dia responder perante Deus pelos cumprimentos dessas obrigações. Advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre pessoas e comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos. Bom, então aqui falando sobre as responsabilidades familiares, nós teremos que responder por essas responsabilidades familiares que Deus ele nos dá. Inclusive sobre o dom, o poder que Deus ele nos dá de procriar, que deve ser usado entre marido e mulher, legalmente casado aí. Ou seja, como ele falou aqui no começo, que violam a lei da castidade, o convênio da lei da castidade. Então tudo isso traz consequências para a nossa vida. E teremos que responder perante Deus sobre esse dom e sobre os privilégios que nós temos aqui na terra. Nós teremos que responder por essas obrigações que temos que cumprir perante Deus. Mas também é dito que não somente perante Deus, mas aqui na terra também, as calamidades vão vir sobre nós caso nós violemos esses mandamentos, essas ordens que Deus ele nos dá. Então as calamidades podem vir por meio de peste, por meio dos inimigos, pode acontecer coisas ruins conosco, conforme dito aqui, ou conforme falou, que foram calamidades preditas pelos profetas antigos e profetas modernos. Então nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, somos nós mesmos que causamos essas calamidades, porque é a violação dos mandamentos de Deus que causa essas calamidades. Uma das calamidades que nós temos hoje em dia é a pandemia, tá bom? E eu tenho certeza, e presto meu testemunho, que se o Brasil ele fosse justo, e tivesse cumprindo a lei de Deus, todas as outras nações sofreriam a causa ali da pandemia. Porém, aquela nação que estivesse guardando os mandamentos de Deus ali, não recairia aquela peste, não recairia essa praga, tá bom? Então, essas calamidades advêm por conta de quebra de mandamentos de Deus, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre isso, eu vou compartilhar com vocês Amós, o livro de Amós, sobre essa parte de calamidades vindo sobre os povos, tá bom? Amós, ele foi um profeta chamado para o reino do norte, tá bom? Nós temos o reino do norte e tínhamos também o reino do sul. O reino do sul é conhecido como a casa de Judá, que é lá Jerusalém. Na verdade, todos os povos viviam lá, naquela parte da redondeza ali em Jerusalém. Mas o que acontece, houve uma divisão do povo, depois que Jeroboão foi chamado como rei ali, teve uma ruptura do reino. Somente ficou lá em Jerusalém, no reino do sul, Judá, e também ficou Benjamim, a tribo de Benjamim. As outras 10 tribos elas foram embora para o norte, tá bom? Então o que acontece? Deus ele chamava profeta tanto no reino do norte, que eram as 10 tribos de Israel, como também no reino do sul, que é Judá ali, Benjamim, Jerusalém, tá bom? Então tinha esses dois povos. E Deus ele chamou o profeta Amós entre o povo lá do reino do norte, das 10 tribos ali. E aí o que acontece? Amós ele começa a falar das calamidades que adviriam sobre o povo por causa de pecado, por causa de violar os mandamentos de Deus. Então ele faz uma lista de povos que sofreriam essas calamidades, tá bom? Sofreria o juízo de Deus ali. E aí ele começa a falar então dos sírios, E aí quando ele fala dos sírios, o povo do reino do norte fala, é isso mesmo, os sírios eles são folgados, eles vêm atacar, eles querem dominar tudo ali, e que venha mesmo essa calamidade sobre eles. E aí depois ele fala sobre os filisteus,
Aí o povo vibra, né? Os filisteus, tem que acontecer isso mesmo com filisteus, né? Porque o que acontece? Os filisteus são incircuncisos de coração, eles não conhecem a Deus e também invadiram as terras. E aí Deus ele vai profetizando por meio de Amós ali sobre Tiro, ou outras nações ali, povos que recairia, né? Inclusive fala sobre Judá, que é de onde eles tinham vindo, de Jerusalém. Fala que Judá também sofreria calamidades ali. Aí o povo bate palma, né? É isso mesmo, né? Eles também, né? Não, eles queriam colocar impostos sobre nós. Mas aí o que acontece, né? Por meio de Amós também é falado ali que vai cair calamidades, ou seja, o juízo de Deus também no reino do norte. Aí o povo, não, né, Amós? Quer dizer que para os outros pode acontecer as coisas ruins, né? Mas quando é com a gente não pode, né? Então a gente tem que observar realmente isso, que se nós estamos guardando os mandamentos de Deus, Deus ele vai proteger aquela nação. Conforme diz a proclamação à família aí, né? A desintegração da família, o descumprimento das leis de Deus faz com que as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos caiam sobre aquelas pessoas. Então, eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso, sobre a calamidade, né, que viria sobre o reino do norte, né, sobre as 10 tribos perdidas. Se você ler o livro de Amós todo, até o final do livro ali, também tem a profecia que eles seriam levados cativo, né, que é o que nós chamamos aí das 10 tribos perdidas. Elas são levadas embora para o norte e nunca mais retornam, né? Só tem a promessa aí de que realmente um dia eles voltarão e fazer parte da casa de Israel, com o povo do convênio do Senhor, tá bom? Mas eles foram levados para o norte. Por quê? Por causa de calamidades, por causa de não guardar os mandamentos de Deus. Então, a escritura que eu vou ler se encontra em Amós, tá bom? Amós capítulo 3. Tem uma escritura em Amós, que é o versículo 7, Amós 3:7, que a maioria das pessoas da igreja conhece e até consegue citar ela de cor, né? Que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É bem fácil de interpretar essa escritura, né? Dizendo que Deus, antes de fazer acontecer algo, ele vai revelar ao profeta, para que o profeta possa advertir ao povo, tá bom? Então olha só que interessante, qual é o contexto histórico até chegar nesse versículo aqui, tá bom? Eu vou ler aqui a partir do versículo 3, do capítulo 3, tá bom? O que está acontecendo aqui? No versículo 1 e 2, o Senhor fala que ele tirou o povo de Israel do Egito, e entre todas as outras nações ele escolheu um povo para ser um povo santo. E esse povo não estava sendo santo, não estava guardando os mandamentos de Deus, por isso lhe adviria essas calamidades. E aí, a partir do versículo 3, é bem interessante a maneira que Amós ele profetiza. Ele começa a dizer assim, ó: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Ou seja, o povo de Israel, o povo do convênio do Senhor, tinha um acordo com Deus, e eles tinham que andar junto. Tá bom? Só que ao falar sobre isso aqui, o profeta Amós está falando de uma antiga prática que existia entre os povos antigos ali, tá bom? Isso é bem antes da época de Abraão, né? Era um juramento, um pacto que duas pessoas faziam, tá bom? Um convênio entre duas pessoas ali sobre algo que elas estavam de acordo em fazer, tá bom? Então, como que era feito esse convênio, né? Só para explicar um pouquinho o versículo aqui. Um animal, né, ele era cortado ao meio, né? Poderia ser ali um cabrito, uma cabra, ela era cortada ao meio ali, né? E o que acontece? Os dois homens que iam fazer esse acordo, eles passavam entre as duas bandas, né, do animal cortado ali, eles passavam no meio. Ao passarem juntos pelo meio, quando chegava do outro lado, então eles falavam um para o outro, né? Assim aconteça comigo, né? Ou seja, como aquele animal que foi cortado ao meio. Assim aconteça comigo se eu não cumprir o que agora eu estou acordando com você, o acordo que eu estou fazendo com você. E o outro falava a mesma coisa. Então eles já tinham um acordo ali e eles selavam esse acordo com esse ritual, tá bom? Então eles faziam dessa maneira. Então quando o versículo diz aqui, né? Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Bom, se um não tivesse de acordo com o outro, não fariam esse convênio.
E o que acontece? O que Amós está ensinando aqui? Que a casa de Israel fez um convênio com Deus e eles deveriam andar juntos. Mas eles estavam violando a sua parte do convênio, seguindo a outros deuses, né? Servindo a Baal, outros deuses nos montes ali. Ou então eles estavam quebrando, violando os mandamentos de Deus. Então eles estavam desfazendo esse acordo, tá bom? E conforme o acordo aqui, que nem Amós está falando, né? A pessoa que fazia esse acordo falava, assim aconteça comigo. Então eles mesmos estavam causando juízo sobre eles, tá bom? Por causa disso. Então se os dois não andar junto, o Senhor não tem a obrigação de fazer a parte dele no acordo, porque a outra pessoa quebrou o convênio, quebrou o acordo. Igual o convênio médico, né? Se você deixar de pagar, quando você for lá fazer sua consulta ou estiver passando mal, você não consegue ser atendido. Ou se você tem um convênio aí de um seguro de carro, se você não paga o seguro, né, e o carro bater, aí a seguradora não cobre, né? Porque é um acordo. Então é dessa maneira que funciona. E aqui Amós ele está deixando bem claro. Olha, nós tínhamos um convênio com Deus e esse convênio foi quebrado por nós, né? Ou seja, nós não estamos andando mais com Deus. Versículo 4. Bramará o leão no bosque, sem que ele tenha presa. Levantará o leãozinho a sua voz na cova, sem nada tiver apanhado. Ele está falando do costume aqui dos animais, né? O leão, quando ele vai para pegar alguma presa ali, ele vai em silêncio. Mas quando ele corre e vai pegar ali, ele dá o rugido forte dele que paralisa aquela presa de uma tal maneira que ele já está em cima. Na verdade, quando ele dá o rugido ali, já está em cima, já abocanhando ali, né? Então ele está falando isso, né? E rugirá o leão sem ter a presa, né? Porque se ele rugir de longe, a presa foge. Então ele está falando que já é na hora que ele ruge ali. Ou conforme ele falou do leãozinho na cova, né? Rugirá o leãozinho na cova sem ter a presa para comer. O leãozinho ele fica feliz ali comendo na cova, né? Numa caverna ali, onde seja o covil ali do leão. Ele fica feliz comendo aquela presa ali e ele dá aquele rugido de felicidade ali. Se ele estiver triste sem comer, ele não tem aquela felicidade, ele não vai rugir, não vai ter força para isso, tá bom? Então o que ele está falando aqui? Bom, ele está falando o seguinte, o que Amós está dizendo aqui nessas partes das escrituras que eu estou falando é causa e efeito, né? Por causa que vocês quebraram, agora o Senhor está rugindo, vai vir essas calamidades sobre vocês. Por causa disso, tá bom? Entenda um pouquinho sobre isso. Ele vai dando outros exemplos aqui, vai ficar mais claro ainda. Versículo 5, ó. Cairá a ave no laço em terra, se não houver uma armadilha para ela? Levantar-se-á o laço em terra, se em ter nada apanhado alguma coisa? Ou seja, uma ave ela só vai cair na armadilha se colocarem uma armadilha ali, né? A armadilha só vai se desarmar se o passarinho for lá e pisar na armadilha, né? Ou como nós conhecemos, eu acho que é mais moderno, a arapuca, né? Se não tiver a arapuca lá, como é que o passarinho vai cair, né? Na arapuca, não tem como. Então é armado uma arapuca. E a arapuca não vai desarmar sozinha também, o passarinho tem que entrar dentro para desarmar. Ou seja, o povo caiu em pecado, entrou em pecado. Então esse laço se desarmou, eles foram apanhados e agora eles terão que sofrer a consequência. Tudo que Amós está dizendo aqui é o quê? Causa e efeito. A lei da semeadura. Vocês plantaram, vocês vão colher. Então está falando dessas calamidades aqui. Versículo 6. Tocará a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá que de algum mal da cidade, a qual o Senhor não tenha feito? Bom, então aqui ele fala, se a buzina, né, soar, a buzina é aquela trombeta, ele está citando aquela que o sentinela fica na cidade ali guardando, e quando os inimigos vêm atacar, ele toca aquela trombeta para quê? Para que os povos se reúnam para batalhar. Só que ele fala que quando toca aquela buzina, toda a cidade estremece, porque sabe que está vindo povos atacar eles, né? Então a cidade se estremece ali. Então ele fala, será que se tocar a buzina vocês não vão estremecer? Todo mundo estremece, é algo simples, como ele estava falando. Tá bom? Então o Senhor está falando agora, a calamidade vai vir, vocês devem temer, porque vai cair, porque vocês não estão guardando os mandamentos de Deus. A outra parte que ele falou aqui, né?
sucederá algum mal na cidade, a qual o Senhor não tenha feito, aqui não é que o Senhor tenha feito o mal, causou o mal na cidade. Ou seja, Deus ele vai permitir que outros povos venham e dominem as 10 tribos e levem ela cativo. Por quê? Porque elas não guardam os mandamentos de Deus. Então a pessoa fica sem a proteção de Deus, Deus permite, ou até mesmo usa outras pessoas, outros povos para castigar o seu povo, como ele faz no livro de Mórmon, né? Muitas vezes usava ali os lamanitas para afligir os nefitas, para que eles se lembrassem dos mandamentos de Deus. E aí então vem o versículo 7, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Bom, então Deus está avisando que a calamidade estava chegando por causa que eles romperam os mandamentos de Deus. Para terminar, o versículo 8, né? Bramou o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então ele falou, o leão bramiu, né? O rugido do leão, já era. Vocês pecaram, agora vão ter que arcar com as consequências. E aí ele fala sobre ele aqui, né, Amós, né? Ele falou assim, o Senhor mandou profetizar, quem não vai profetizar? Eu tenho que profetizar, né? Vocês estavam aí batendo palma aí quando eu profetizei lá do povo da Síria, que seriam castigados, quando eu falei dos filisteus, quando eu falei de Tiro, quando eu falei da casa de Judá em Jerusalém, vocês estavam batendo palma. E agora? Agora vocês têm que estremecer, porque vocês não guardaram os mandamentos de Deus. Então essa proclamação à família fala sobre isso, das calamidades que vêm sobre os povos por causa de violar os mandamentos de Deus, tá bom? Ou seja, na frase diz assim, a desintegração da família fará recair sobre as pessoas, cidades ou nações, as calamidades preditas pelos profetas antigos e profetas modernos. Ou seja, o juízo de Deus, as calamidades vêm às pessoas por conta dos seus próprios mal. Bom, e é certo que Deus ele protege aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Conforme eu penso, né? Se nós aqui no Brasil estivéssemos guardando os mandamentos de Deus, se esforçando realmente para viver os mandamentos de Deus, a pandemia teria ido a todas as nações e quando chegasse no Brasil teria pulado, não teria tanto dano. Por quê? Porque o povo está guardando, é Deus que guarda a cidade, é Deus que guarda o seu povo. Só que se o seu povo também está em pecado, também vão sofrer, assim como outras nações, como o profeta Amós disse aqui, tá bom? Como ele profetizou, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar, né? Que Deus ele faz vir sobre as calamidades. Quando fala que Deus faz vir o mal, significa que Deus ele permite que o mal aconteça por causa, né, das pessoas quebrarem os mandamentos de Deus. Espero que tenha ficado clara essa mensagem aí. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.